Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Marco 4.0 Podcast. Hoje a minha convidada se chama doutora Érica Vidal, ela é médica, cardiologista, também especializada em nutrologia, medicina do esporte, atende aqui na Barra, no consultório aqui na Barra, e o foco da doutora Érica é cardiologia preventiva. Doutora Érica Vidal, bem-vinda ao show. Então, Marco, obrigada pelo convite, é um prazer a gente tornar público nossas conversas toda quinta-feira. Exatamente. Né? Explicando um pouquinho dessa minha formação. Posso só fazer um parênteses? Pode. Você pode me chamar de Marcão, não tem? Tá Porque bom. todo mundo que vem aqui me chama de Marcão. Tá certo. Então, explicando um pouquinho essa minha formação, eu fiz lá na UF, realmente, a medicina, e ao longo da faculdade, eu sempre curti a parte de exercício. E aí eu acompanhava lá na faculdade já a cardiologia e a parte de reabilitação. Então, desde a faculdade já tinha essa ideia de fazer cardiologia. Então, acabei fazendo a especialização até chegar a me tornar cardiologista. E o que eu via quando os pacientes, a abordagem, né, durante a faculdade dos pacientes na cardiologia em relação ao exercício. O exercício era utilizado como uma forma de tratamento para as pessoas que já tinham doença cardíaca. E aí, eu acabei fazendo também especialização em reabilitação e ergometria, visando esses pacientes cardiopatas, utilizando exercício como uma forma de tratamento. E aí eu pensei, se o exercício faz sentido para as pessoas que já têm doença, imagina o impacto disso nas pessoas que não têm doença. Daí o foco na cardiologia preventiva. Uhum. E durante a minha formação, eu achava que eu falar somente da cardiologia, eu achava que eu estava dando pouca informação para o paciente. Uhum. Porque na faculdade a gente não aprende sobre alimentação, a gente não aprende sobre exercício. Eu aprendi o exercício no ponto de vista da a reabilitação cardíaca. Então, eu acabei buscando, ao longo dessa minha formação, tentar me aprimorar para, quando o paciente sentasse na minha frente e me perguntasse sobre, doutora, eu sou hipertenso, o que eu posso comer, o que eu não posso? Eu não ia saber responder. E aí foi aí que eu busquei a nutrologia e a medicina do esporte para complementar essa minha formação e eu poder abordar os pacientes de uma forma diferente. E aí veio o foco. Não, se o exercício e a alimentação fazem parte do tratamento das pessoas que já têm doença, por que não utilizar isso para as pessoas que não têm, para a gente tentar evitar que as pessoas viessem a ficar doentes? Então, essa minha pegada de cardiologia preventiva é o que eu faço no meu consultório. A gente está lá no Barra, lá na CTI, a gente vê a outra ponta, né? Então, a gente vê a consequência de muitos fatores e o estilo de vida tem um impacto importante, né? Um estilo de vida ruim na saúde e a gente vê lá internando, paciente debilitado, com várias comorbidades, e isso quanto impacta na prevalência das doenças e da debilidade. Então, esse é meu foco lá no consultório, a gente tentar fazer essa prevenção. É interessante você falar, tentando pegar um gancho com a nossa formação, né, como médico. Sim. Acho que a maioria das pessoas... Acho que só quem está dentro da formação da medicina entende mais ou menos o que é, Sim. Por vivência, né? Mas eu ainda não consigo perceber que dentro da formação médica no Brasil, pelo menos, a prevenção é algo que acaba sendo foco de estudo. Então, pelo menos aqui no Brasil, o médico ele é formado para tratar doenças. E pelo que eu entendi, você tentou ampliar a sua formação para prevenir o aparecimento ou o surgimento de doenças. É mais ou menos Sim. isso. Você acha que a gente deveria mudar um pouco a formação dos nossos profissionais de saúde de maneira geral? Porque isso, por exemplo, compete também ao fisioterapeuta, ao nutricionista, ao educador físico e por aí vai. Você acha que a gente deveria mudar um pouco a formação, focar também em prevenção? E se o mercado entende isso? Então, os seus pacientes, por exemplo, eles te buscam
porque estão doentes, Sim. ou eles te buscam para não ficarem doentes? Sim. Então, o que eu vejo, a nossa formação realmente é uma formação voltada para tratar doenças. A gente fica 6 anos praticamente aprendendo todos os tipos das doenças possíveis, imagináveis, e qual a melhor forma da gente tratar. Uhum. E os estudos só saem em relação a qual a melhor medicação, as indústrias estão aí para cada vez produzir medicação mais moderna. Então, uma medicina voltada para tratar doenças. Uhum. E eu acho que o pensamento está mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que cada vez mais está sendo divulgado o quanto é importante a gente prevenir. E aí, com a rede social, isso tem crescido absurdamente e cada vez mais tem tido, não dentro da faculdade, mas fora, cursos de formação para o médico tentar se aprimorar nesse lado de prevenção. Uhum. E aí vem a medicina integrativa, medicina ortomolecular, a longevidade. Então, essas áreas que estão... um grupo de pessoas estão estudando para tentar abordar de uma forma diferente a saúde. Para quê? Para a gente prevenir as doenças e manter uma saúde com a melhor qualidade. Uhum. Mas eu acho que lá na faculdade tem que mudar um pouco essa percepção. Então, ao invés de a gente ficar 6 anos estudando como prevenir as doenças, como tratar as doenças, por que não começar a introduzir o que a gente pode fazer para tentar evitar que as doenças ocorressem ou tentar diminuir o risco? Uhum. Na cardiologia, eu brinco muito com meus pacientes que eu sou como se eu fosse uma engenheira fazendo um gerenciamento de risco. Uhum. Então, quando um engenheiro vai numa obra e ele vai fazer o planejamento da obra, ele vê lá o que ele precisa de material, a planta, né, lá, o desenho da obra e o que ele precisa fazer para evitar, caso chova, caso tenha alguma alteração do solo, então tem que fazer bem a estruturação. Se não fizer isso, a probabilidade de vir dar um problema com a construção é maior. Uhum. Então, na cardiologia, eu faço a mesma coisa. Eu falo para os meus pacientes, eu estou aqui fazendo gerenciamento de risco. Então, eu olho para os pacientes e falo, o que você tem de risco atual que eu posso reduzir para lá na frente, a médio e longo prazo, a gente evitar que você venha aparecer com alguma doença. Então, a gente tentar não ficar colocando lenha na fogueira. Porque envelhecer todo mundo vai. A história familiar, isso infelizmente, a gente não consegue mudar, mas eu consigo mudar muito o que eu faço para melhorar minha saúde. E aí que vem meu papel, de eu mostrar para os pacientes e tratar da melhor forma possível, conduzir da melhor forma possível para evitar que as doenças venham a acontecer, ou se vier a acontecer, a gente vai tentando que a complexidade, a gravidade não seja tão grande, então não precise menos de remédio. Então, é mais ou menos esse meu papel, de buscar mais o que eu faço para prevenir do que ficar pensando só, não. Você, por exemplo, se você for lá no meu consultório, você senta lá, e aí, 30 e poucos anos, né? 34. 34 anos. Tem muito paciente que senta lá e fala... Carinha de 40. 34 anos. Aí chega, cardiologista raiz, fala assim... O que você está fazendo aqui? Eu teria essa impressão também. Começa assim... Eu acho que eu não iria para começar. Só pela idade, assim. 34 anos, o que eu faria num consultório de cardiologista, entendeu? Sei. E aí tem muito cardiologista que senta, você lá com 34 anos, e fala assim, o que você está fazendo aqui? Então, qual o recado que ele dá? Continua na vida do jeito que você está, isso sem saber, sem fazer julgamento. Quando você precisar, vem aqui que eu te dou um remédio. Perfeito. Então, essa abordagem eu não tenho. Então, o que você hoje, com 34 anos, tem de alterado, dá pra gente melhorar, para você não vir me procurar daqui a 10, 15 anos, já com uma alteração que a gente podia ter evitado lá atrás. Então, é fazer intervenções precocemente para a gente tentar que você não me procure lá na frente todo alterado. Né? Então, é essa visão, tentar mudar o olhar. Tá. Trazendo um pouco de números, né? Eu estava vendo aqui. Em 2021, números que saíram em 2022, a gente teve no Brasil 230 mil mortes por doenças cardiovasculares. Isso aí vai incluir infarto, AVC e etc. Mas é um número importante. A tendência é que isso cresça, né?
é uma coisa que eu discuto muito com meus pacientes dentro da psiquiatria, Sim. é o impacto, na verdade, a importância e o impacto de ter um estilo de vida saudável para a saúde mental. Quando eu falo de... Quando a gente traz o estilo de vida para a cardiologia, isso fica mais claro, eu acho, às vezes, Sim. né? Que as pessoas tendem a correlacionar doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, AVC, infarto, por exemplo. Como é que eu resolveria isso? Conseguem entender que se eu mudar o meu estilo de vida, a tendência é que isso melhore de alguma forma. Eu não tenho essa percepção, os meus pacientes eles não têm essa percepção. Uhum. Então, quando eu falo sobre mudar estilo de vida com os pacientes dentro da psiquiatria, isso é muito estranho ainda, né? Sim. Mas, por exemplo, eu com 34 anos, não tenho doença, até onde eu sei, né? Uhum. Mas eu fiz exames recentemente, não Uhum. tenho nada. Tá. Eu não me veria num consultório de cardiologista, por exemplo. Uhum. Então, como é que você... Como é que você me atrairia para o seu consultório e se isso faz sentido, entendeu? Sim. Tentando entender, por exemplo, com a vida que eu levo hoje, por que faz sentido eu estar no seu consultório? Até para as pessoas entenderem, assim, porque eu acho que a tendência é que as pessoas te procurem com mais de 60 anos, hipertensos, obesos, ou infartei e preciso de um cardiologista. Sim. Pelo menos culturalmente, eu acho que essa ainda é a percepção da população em geral e até dos nossos colegas médicos. Sim. Muito. E aí é aí que você entra com essa ideia de uma cardiologia mais preventiva. Então, qual seria como é que seria a sua abordagem comigo em relação ao estilo de vida, tendo eu 34 anos e não tendo doença nenhuma, por exemplo? Tá. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber a tua história, né? Embora você não sinta nada, a idade nesse momento para você, homem abaixo de 40, 45 anos, pensando só no fato de você ser homem e a idade ser abaixo de 45 anos, seu risco cardiovascular seria baixo, Tá. né? Então, eu começo a ver quais são os outros fatores de risco que você tem, às vezes nem sabe, mesmo não sentindo nada, que podem aumentar a médio e longo prazo esse teu risco cardiovascular, tá? Então, a história familiar é uma delas. Então, se você tem na família história de infarto recente, recente não, história de infarto em familiar mais jovem, homem abaixo de 55 anos e mulher abaixo de 65 anos. Isso seria um infarto numa pessoa jovem. Isso mas... seria um infarto cedo, por Exatamente. exemplo. Tá. Então, infarto, revascularização, ponte de safena, angioplastia. Então, se na sua família, pai, mãe, principalmente os parentes de primeiro grau, tiveram essa história, então tem que chegar um alerta, né? Tá. Clica um alerta, pô, tem alguma coisa diferente, porque não é o normal, não é o fisiológico. Então, fora história familiar, então eu vou vendo, primeiro, você faz exercício? Você faz exercício, Faço. né? Então, você sabe se o exercício está sendo efetivo para garantir que você tem uma boa saúde? Hoje, não. Então, como é que a gente avalia para saber se o exercício está efetivo para a sua saúde? Pelo menos para a manutenção da sua saúde. Então, eu deixo só uma pergunta. Eu estar fazendo exercício não significa que eu estou... otimizado em relação ao exercício. Tá. Então, você não tá... Pode ser que você não esteja colhendo os benefícios que o exercício pode te trazer. Então, como é que eu avalio isso? Então, o exercício tem a parte aeróbica. Então, eu vejo o teu condicionamento cardiovascular. E como é que eu vejo isso? O teste ergométrico, o teste cardiopulmonar. Qual é a meta para você ter uma boa saúde? Ter um condicionamento físico bom para a tua faixa etária. Então, tem estudos que avaliam a faixa etária de 10 e 10 anos e classificam o condicionamento físico. Então, para eu dizer que você tem uma boa saúde cardiovascular, a meta é que você tenha um bom condicionamento físico para a sua faixa etária. E isso você vê num teste ergométrico, No teste ergométrico, isso é uma estimativa. No teste cardiopulmonar, aquele com a máscara, aquele que o jogador faz, é uma forma mais precisa, que eu estou medindo o teu VO2, que é o teu condicionamento físico. Tá. Por que isso? Porque conforme a gente vai envelhecendo, nosso condicionamento físico naturalmente vai diminuindo. Então, se eu mantiver um condicionamento físico bom para minha faixa etária, quando eu mudar de faixa etária, que naturalmente esse condicionamento fisiologicamente diminui, eu vou mantendo um condicionamento físico bom e até melhorando até a minha performance conforme eu vou passando de faixa etária, tá? Então, essa é que é a ideia. Para eu diminuir o ritmo de queda do meu condicionamento físico. Em relação ao treino de força, então, o que eu quero
que é o ideal para você ter uma boa saúde. Que no treino de força tem uma predominância de massa muscular em relação à gordura. Então, aí sim eu estou dizendo que você tem uma composição corporal favorável para melhorar doenças metabólicas, seja glicose alterada, seja colesterol alterado. Então, essa é a meta. E então, a gente está falando não de performance de atleta, a gente está falando de não, saúde de básica. Saúde normal, básica, tá. saúde básica. Então, eu não quero que você seja um condicionamento físico excelente e um corpo de fisiculturista, né, Torres? Exatamente. Mas eu quero que você tenha uma predominância de massa muscular em relação à gordura. Por que isso? Primeiro é por conta da questão metabólica. Então, você tem uma melhor composição corporal, menos inflamatória, e aí colesterol melhor, glicose melhor. E um outro ponto é porque também a gente envelhecendo, a gente perde massa muscular naturalmente. E a perda de massa muscular, agora que a gente tem, você está na faixa dos 30, eu estou na faixa dos 40, isso não faz muito impacto no nosso dia a dia. Mas conforme a gente vai envelhecendo, com 50, 60, 70 anos, quanto mais eu tiver de reserva de massa muscular, mais autonomia, mais produtividade, não só em relação ao trabalho, a ir no mercado, sentar no sofá, levantar de um sofá. As tarefas do dia a dia vão permanecer menos difíceis. Subir um lance de escada. Então, você manter a longevidade que tanto falam é isso, é manutenção de autonomia e qualidade de vida. Então, reserva de massa muscular. Então, se você fosse no meu consultório, avaliação de bioimpedância. Você tem uma predominância de massa muscular em relação à gordura? Essa é a questão. Seu condicionamento físico é bom? Em relação ao perfil de colesterol. Dependendo do seu risco cardiovascular, daí que eu falo do meu gerenciamento de risco, tem níveis toleráveis de colesterol. Tá. Se seu colesterol está acima do que seria esperado para você, então, ou ajusta o exercício, não, já faço exercício bom, né, de uma forma adequada. Alimentação, dá para cortar? Tem alguma coisa que está em excesso? E terceira coisa, tem alguns suplementos que não são medicamentos que eu consigo baixar esse colesterol para quando você for mudar de risco, conforme você for envelhecendo, esse teu porte de colesterol vai ficar cada vez mais acirrado. Geralmente vai aumentar ao longo da... Assim, vai aumentar, seu risco vai aumentar naturalmente. Tá. Então, a partir do momento que você passou da sua faixa etária, de 45, 55 anos, nosso risco vai aumentando naturalmente, mesmo que você tenha um estilo de vida super bom. Então, esses níveis de colesterol vão sempre precisar ficarem mais controlados. Então, esse que é minha prática clínica. Eu vejo que hoje está alterado e a gente pode, o treino de força não está bom, tem que melhorar esse treino de força. E eu faço orientação, o professor de educação física tem que entrar nesse circuito aí. Talvez um personal vai te ajudar melhor, ou uma orientação mais de perto, não fazer aquela série que você fica aí 3, 4 meses com a mesma série, não aumenta o peso porque tá cansado. Então, esse teu treino não está sendo efetivo. E não adianta só correr. Correr é ótimo para a saúde mental. É excelente. Mas não necessariamente você não vai conseguir ganhar massa muscular na corrida. Falando de saúde cardiovascular, então, o famoso cardio, que seria a corrida, a bicicleta, ele sozinho, ele não seria o melhor exercício, é isso? Tá. Você falou dos dados, 30% do total de mortes no Brasil e no mundo são por causa cardiovascular, por doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, o câncer, que todo mundo se assusta, é responsável só por 15% dos casos. Então, doença cardiovascular mata mais do que câncer. Né? E as pessoas ficam preocupadas com câncer. Não, eu tô com câncer, vou morrer. Agora, tô hipertenso, tô com colesterol alto, tô com sobrepeso, sou sedentário, não tem problema. A probabilidade de você morrer é maior. É maior, mas a pessoa acha que tá tranquilo. Né? Então, se precisar, eu tomo um remedinho que vai resolver. Não vai. Então, a percepção de complexidade e gravidade é totalmente deturpada, porque o câncer preocupa mais do que o fato da hipertensão, o fato de estar com sobrepeso. Então falando de longevidade e qualidade de vida, em teoria, então, e na prática, né? A pessoa que tem mais massa muscular, a tendência é que ela envelheça melhor, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Falando para as vovós e vovôs marombeiros aí, estão no caminho certo, né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque é uma dúvida comum, mas eu não sei se culturalmente isso é entendido. Faz sentido o idoso fazer musculação? Total. Sério? Total sentido.
Porque qual é a ideia? Quando tá mais velho, não tem mais tempo de fazer nada, né? Sim. Então, mas tem ganho de massa muscular, de mobilidade, flexibilidade, que a gente vai perdendo ao longo da vida, como se fosse uma porta. Uhum. Se deixar a porta lá fechada, parada, dobradiça, vai ficar toda enferrujada. Aham. A gente é a mesma coisa. Então, se você ficar com aquele idoso ali, cada vez limitar ele mais, ele vai ficar cada vez mais debilitado, com menos flexibilidade, com menos mobilidade. Aí ele vai andar na rua, ele tropeça numa pedrinha pequenininha e cai. Uhum. Aí fratura. Então, ele tem ganho de massa muscular, ganho de massa óssea, e aí diminui o risco de fratura Com a musculação. com a musculação. Uhum. E o exercício aeróbico também é importante, os dois. Mas muitas vezes as pessoas associam a saúde do coração só com o exercício aeróbico. Sim, sim. E eu acho que isso tem que estar mudando e tem que mudar essa percepção. A massa muscular também é importante. E quando você pensa num paciente com insuficiência cardíaca, coração fraco, Uhum. ele é pele e osso. Então, ele precisa de massa muscular, porque o dia a dia dele fica muito debilitado. Uhum. Então, o coração precisa do componente. Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona o coração quando você faz lá a sua corrida. Então, quando você faz a sua corrida, o que o coração faz para você conseguir se manter correndo ali numa boa? Né? Tá. Então, quando a gente faz exercício, o nosso coração tem que aumentar a quantidade de sangue que ele joga para frente, né? Para poder irrigar a musculatura que está em exercício. É a principal bomba do corpo, exatamente. né? Porque o músculo, ele precisa de oxigênio para produzir energia para fazer a contração muscular. Uhum. Então, o coração tem que injetar mais sangue para poder chegar mais sangue nessa musculatura. Então, quando a gente está fazendo exercício, o nosso coração, ele contrai mais forte e mais rápido. Então, conforme a gente vai fazendo exercício, a adaptação do nosso coração é o seguinte. Você foi lá fazer a tua corridinha. Uhum. Então, ele fala assim, pô, eu tenho que me adaptar, porque da próxima vez que esse maluco fizer isso de novo, eu não posso sofrer tanto desse jeito. Uhum. E aí ele começa a fazer, aumenta a vascularização, ele fica mais eficiente, então o coração começa a hipertrofiar de um jeito que ele consegue contrair mais forte, sem precisar ficar tão rápido. Então, por isso que quando a gente vai fazendo exercício, vai se adaptando, nossa frequência cardíaca nem fica tão alta, fica menos sofrido. Uhum. Então, o coração começa a ficar mais eficiente, ele consegue contrair mais forte, sem precisar de tanta frequência cardíaca. Daí está o benefício. Uhum. Então, é como se fosse uma máquina com uma produtividade melhor. Tá. Então, é um carro que ele consegue correr mais rápido sem usar tanto combustível. Perfeito. Essa que é a ideia. E em relação à musculação, é a mesma coisa. Você está fazendo seu treino de musculação. Se você não aumentar a sobrecarga, teu corpo já entende que aquilo ali está tranquilo. Então, do jeito que está, ele já está conseguindo manter a demanda. Uhum. Se você aumentar a demanda de intensidade do treino, seu corpo precisa se adaptar mais, e aí que vem os benefícios. Aí que você vai predominar, aumentar a produção de massa muscular. Se você pudesse sugerir, assim, para as pessoas em geral, né? Isso também é uma pergunta... acho que é uma pergunta comum. Deve ser uma dúvida comum das pessoas. Sim. Hoje a gente vive numa sociedade onde a prática de atividade física ela é muito mais recomendada e incentivada, sim, inclusive por todos os órgãos de saúde do mundo, eles incentivam a prática de atividade física regularmente como forma de promoção de saúde e prevenção de doença. Isso está muito claro para a população em geral. Quando eu falo para os meus pacientes e para as minhas pacientes, né? Por exemplo, você tem que fazer atividade física. O que eles entendem, às vezes, eu preciso sair do consultório do Dr. Marco, preciso ir no shopping, fazer compra lá na Track and Field, comprar um tênis novo, comprar um relógio maneiro, me matricular na Bodytech e aí começar a fazer começar a malhar, por exemplo. Então, tem todo um contexto para tirar aquela pessoa do zero. Tem toda uma necessidade de ser incentivado de alguma forma para começar a fazer uma atividade física qualquer. E uma das coisas que eu enfrento, assim, uma das maiores dificuldades que eu tenho é falar, gente, eu tô falando de subir escada, eu tô falando de caminhar, eu tô falando de fazer o que você consegue fazer com o que você tem agora. Sim. Se você pudesse sugerir para as pessoas, assim, uma rotina de atividade física, o que você vê de importância para um brasileiro normal em termos de atividade física, pensando, obviamente, na saúde cardiovascular, pensando na saúde dele em geral, né? Então, vou puxar para a tua área. Tá. Né? Então, para mim, a principal barreira é o hábito. Tá.
Então, a pessoa vai lá no meu consultório, vai lá ser atendido por você, e você bota, não, o exercício tem que fazer parte da rotina. Uhum. Só que aquele hábito não está incorporado. Ele sai do meu consultório, sai da sua consulta super motivado. Só que ele não consegue manter. Pode até comprar roupa para motivar mais um pouco, comprar o tênis, mas aquele hábito não está incluído na rotina dele. Então ele não consegue manter. E aí ele começa, não, eu tenho que fazer a musculação porque falaram que é bom. Uhum. Não, eu tenho que correr porque quem quer emagrecer, não, só corrida que emagrece. Ou seja, a pessoa tenta se enquadrar primeiro no perfil do outro. Então é aquela regra do sucesso. Eu meço o meu sucesso com a regra do outro. Então, o meu exercício eu tenho que fazer o que o meu fulaninho fez e teve resultado. Então, não o que eu gosto de fazer. Então, a primeira coisa é mudança de hábito. Então, como é que a gente muda o hábito? Aí você sabe falar isso melhor que eu, né? Eu boto em 4 pontos. Primeiro, o pensamento. E aí é nosso papel. Eu tenho que mostrar para essa pessoa, para esse paciente, que ele precisa e por que ele precisa. Não ser uma imposição. Por quê? Para gerar um pensamento nele, ele ter a consciência de que ele precisa mudar, né? Então, primeiro é conscientização. Então, ele conscientizou, ele vai começar a ter um sentimento que, não, eu preciso disso com propósito, para mudar a minha saúde, para melhorar meu estresse, minha ansiedade, curar minha depressão, ter uma válvula de escape para isso. Então, eu conscientizei, senti isso que eu preciso. Terceiro é a ação. Então, como é que eu faço a ação? E eu falo muito para meus pacientes, você tem que estipular. A semana tem 7 dias. E eu não quero o ideal ainda. Não quero chegar lá no... Eu quero pelo menos o início. Estipular 2 dias na semana, de 7 dias, 2 dias na semana, para você começar a fazer alguma coisa. Que pode ser 15, 20 minutos. Eu não quero nada com o objetivo de resultado. É só o hábito primeiro. Seja caminhar no condomínio, seja subir escada, seja até o hábito do trabalho. Ó, para trabalhar eu pego o elevador. Não, você vai de escada ou em casa. Em vez de ir o que às vezes eu falo para os pacientes, até falei para a enfermeira lá ela me xingou. Você pega lá da Alvorada, vai para o hospital, vai andando. Sim. Aquele tempo ali você não está fazendo nada. Bota um tênis e vai caminhando. Você tentar enquadrar na sua rotina o treino. Tá? E aí, com isso, você vai começar a ter resultado. E na tua área, o resultado é antes da minha. Então, começou a fazer um exercício, já está com melhor autoestima, você começar a se sentir melhor, né? E aí, o resultado cardiovascular é ajuste fino depois. Depois que você colocou na rotina, pô, dá para melhorar isso? E aí, a pessoa vai começar a ver resultado nela, coisas simples. Acordar mais bem disposta, às vezes ter um sono de melhor qualidade, porque gastou aquela energia. E aí sim a gente começa a brincar e organizar melhor essa rotina. Mas para mim o primeiro passo é você colocar na tua rotina 15, 20 minutinhos, de 2 a 3 vezes por semana, e começar por uma coisa que seja viável para você. Pode ser a caminhada, pode ser um lance de escada, pode ser a dança, tem gente que gosta de dança, tem gente que gosta de luta. Tem que enquadrar na tua realidade, não o ideal. Né? Não o que a OMS prega, nada. Primeiro é a rotina, e depois a gente vai ajustando, e acho que fica mais fácil. Depois que você criou a rotina, você ajustar, fazer esse ajuste fino fica mais fácil. Para quem não sabe aí, você já sabe, né? Eu tive a oportunidade de morar no Japão por 2 anos, né? E falando de doenças cardiovasculares, o Japão é um país que acaba sendo um exemplo em relação a isso, né? As pessoas envelhecem mais, envelhecem melhor, e isso há muito tempo. Uma das... eu pude participar da cultura ali na Ásia, né? E é muito interessante a percepção cultural do país da atividade física. Isso está entranhado na rotina deles. Então é muito comum que 5h30, 6 horas da manhã, você veja a maioria dos idosos, eles estão na rua caminhando, assim. Então a caminhada é uma prática comum no Japão inteiro. Obviamente a gente vai passar também pela alimentação, muito baseada em peixes, né? Legumes, e quase tem muito pouco carne vermelha, muito pouco carboidrato. Aliás, tem muito carboidrato, mas um carboidrato bom.
Mas assim, entendendo a rotina de um japonês, você vê que a atividade física não é uma coisa que eles param para fazer. A atividade física tá no dia deles, porque eles caminham muito mais que a gente. Eles usam muito transporte público e caminham muito. A alimentação é um pouco melhor, é mais saudável comparada à nossa, né? Então, o impacto cultural na saúde também é uma coisa que me chama atenção. Até na saúde mental também. Você acha que o brasileiro o Brasil como cultura, assim, um brasileiro que ele carrega de cultura, você como médica, assim, você vê isso, é bom, te atrapalha ou não? Eu acho que a nossa cultura é muito influenciada, você falou, né, agora, eu vejo a nossa cultura totalmente influenciada pelo modelo americano, Sim. né? E cada vez mais com esse mundo na velocidade de uma Ferrari, né, tudo é para ontem, a gente começou a tentar facilitar ao máximo a vida. E aí a alimentação ficou pior por conta disso, então é mais fácil eu passar ali no fast food, pegar uma comida, do que eu levar minha marmita, Sim. né? Então, nossos hábitos ficaram cada vez piores. E sempre eu acho que a gente prioriza mais o trabalho do que a gente mesmo. O cuidado com a nossa saúde. Então, a gente coloca o meu trabalho, o meu dinheiro em primeiro lugar, depois minha família, depois eu. E eu acho que as mulheres são até piores que os homens, né? Porque, puxando a sardinha para o nosso lado, Sim, sim. a mulher tem multifunção, né? Multitarefa. Então, a gente acaba deixando o autocuidado para depois. Você falou dessa cultura do Japão. Eu tô lendo o livro Fora de Série, Outliers. Sim, sim. E aí uma provínciazinha da Itália fez uma imigração para os Estados Unidos, para uma cidadezinha dos Estados Unidos. Ela ficou ali entre um monte de rochas, assim, ficou meio excluída da população em geral. E vários imigrantes dessa mesma cidade acabaram construindo uma cidadezinha ali. E aí começou a crescer, crescer, crescer. E chegou um médico e foi ver o atestado de óbito dessa população, dessa pequena cidade. E eles viram que o percentual de morte cardiovascular desse pessoal era muito menor do que a população em geral. Falou, pô, vou estudar isso aqui para saber por que eles estão morrendo menos de causa cardiovascular, se é a principal causa de morte no mundo. E aí começaram a estudar. Não, vamos ver a alimentação deve ser boa. Não. Alimentação com banha de porco, enfim, bastante massa, não era alimentação. Bem italiano. Não era alimentação. Então, exercício físico, a pessoa deve fazer exercício físico. Não, a maioria não fazia exercício físico. Então, peso, todo mundo, a maioria com sobrepeso e já obesidade. Pô, então, por que essa população morria menos? E aí eles viram que as casas, era um ambiente totalmente familiar. E você andava pela cidade, estava todo mundo ali interagindo, se relacionando, ou seja, nível de estresse baixo. E aí eles viram que a causa dessa população morrer menos era nível de estresse. Eu ia te perguntar isso agora, sabia? Nível de estresse. Porque as pessoas... Estresse é uma palavra super famosa hoje. Sim. Mas eu não acho que as pessoas não entendem o que é o estresse, na minha opinião. As pessoas acham que o estresse é estar irritado. Se alguém está irritado, é igual, fulano de tal está estressado. Sim. É muito comum a gente lembrar do estresse nas mulheres com TPM, né? Ou o trabalhador que está ali tomando esporro do chefe e o chefe está estressado. Então, são situações. Mas eu acho que as pessoas não entendem o que o estresse gera no nosso organismo e o impacto do estresse na nossa saúde, principalmente saúde cardiovascular. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim. Tenta explicar para as pessoas assim, o porquê que o estresse adoece tanto. O estresse acaba sendo um motivo de adoecimento também, né? Sim. Então, o estresse, ele tem liberação de hormônio, adrenalina, cortisol aumentado, que são hormônios que levam a uma hiperativação do nosso sistema nervoso simpático. Aumento de pressão, frequência cardíaca aumentada,
aumento de fatores inflamatórios, e aí aumenta a glicose, colesterol. Então, você vai exaltando e amplificando os principais fatores de risco cardiovasculares. Uhum. Então, aquele sono de má qualidade. Então, você vai dando substrato para você aumentar a deposição de placas de gordura no nosso corpo, nas nossas artérias. E aí, se for no coração, infarto. Se for no pescoço, pode dar um AVC. E aí você acaba tendo essas manifestações, porque a pessoa como se estivesse passando aí a maior parte do tempo como se fosse sustos. Uhum. O tempo todo com essa carga adrenérgica aumentada, inflamação, hormônios inflamatórios, colesterol aumentado, glicose, pressão arterial aumentada. E isso vira uma bomba relógio, né? Uma hora vai dar ruim. E eu acho, por isso que a gente conversa bastante, a tua área é muito importante associado com a cardiologia. Uhum. Porque eu não consigo convencer essa pessoa que ela precisa melhorar o hábito se ela come por conta da depressão dela ou por causa da ansiedade. Então, ela come emoção. Sim. Então, ela precisa tratar essa emoção. Então, a comida não pode ser a válvula de escape para tratar as emoções dela. Então, o estresse, isso não é a fuga. O álcool, então tem gente que bebe pra caramba, fuma, como se fosse uma válvula de escape, fazendo aquele hábito como se fosse melhorar todos os sentimentos, todas as emoções dela, e não é. E aí quem sofre, principalmente, é o nosso sistema cardiovascular. Então, daí a importância acho que o seu papel está nisso, que você fazer com que as pessoas vejam que está começando a sair do controle e evitar que não chegue lá no fundo do poço. Tentar ter maneiras desse reconhecimento mais precoce possível, e aí entra como se fosse uma psiquiatria preventiva, para a gente não pegar só naqueles quadros depressivos, ou aqueles quadros de ansiedade já importante. O que eu estou fazendo nesse momento que eu posso prevenir de eu chegar nesse fundo do poço? Eu acho que é isso, porque você vai estar até me ajudando os pacientes e ajudando a fazer prevenção, tanto da saúde mental, mas também da saúde cardiovascular. Eu digo que o meu sonho era que meus pacientes me procurassem quando estivessem dormindo mal, por exemplo. Caramba, Marco, eu não estou dormindo bem, estou começando a ter insônia. Tem alguns momentos do dia que eu tô um pouco mais irritado, ou, sei lá, essa semana eu me senti meio triste, porque é o iniciozinho do problema. Então, assim, o meu sonho era que meus pacientes me procurassem bem no início de algumas alterações, algumas manifestações do corpo, o corpo dizendo para ele que, olha, tua cabeça não tá legal. E aí, o problema é que geralmente as pessoas me procuram quando a corda já esticou, quando o problema já está instalado, e além do problema já estar instalado, eu tenho um grande impacto na vida do paciente. Então, geralmente eu pego o paciente com transtorno de ansiedade ou depressão principalmente, já com problemas de relacionamento, problema no trabalho, dormindo muito mal, já ganhou muito peso ou perdeu muito peso, já perdeu um emprego, já botou um monte de atestado, e aí a vida já tá uma bagunça absurda, e aí alguém fala pra ele, cara, procura um psiquiatra. E assim, existe muita resistência ainda para as pessoas procurarem, mas geralmente quando a pessoa chega pra mim, assim, uma tonelada de problema, e o meu pensamento geralmente é, caramba, cara, vamos tentar entender quando isso começou. Aí você vai ver, começou lá na infância. Aí eu falo, meu Deus, tem 30 anos pra resolver. Cara, e agora? O que eu faço? Dá pra resolver, mas assim, aos pequenos sinais, o ideal seria que a pessoa acabasse procurando ajuda, realmente, né? A ideia é prevenir um grande problema na minha área de saúde mental, ao invés de tratar 1 milhão de problemas já muito tarde, né? Mas sabe de onde que eu acho que vem isso aí? O que a gente aprende na escola? A gente só aprende matemática, química, né? História, geografia. Alguém ensina inteligência emocional para as crianças? Não. Porque inteligência emocional, se a criança fizer qualquer coisa, já dá um berro. O adulto não controla a emoção. E aí, como é que você ensina uma criança a controlar a emoção se nem você está sabendo? Então, eu acho que tinha que ser ensinado
os pais já estão velhos e para as crianças, inteligência emocional. Você saber as emoções, elas existem e isso a gente não vai conseguir mudar. Mas a diferença é como é que a gente se comporta frente às situações. Então, como é que eu lido com essas emoções? E acho que a grande diferencial é esse, é a gente ter... nem falam mais agora em inteligência emocional, falam de gestão emocional. Tá. Porque eu saber como é que eu me comporto frente às situações, os problemas não deixam de existir nunca. A diferença é como eu vou me comportar frente às situações e para poder gerir isso, não chegar nisso. Então, nessa situação tão catastrófica, e você vê aí os casos de burnout que está tendo, tipo, absurdamente. Absurdo. Empresas, às vezes dona de casa tendo burnout. Sim. Só que isso, porque o serviço de casa, às vezes, não é tido como um serviço, como um trabalho. Então, é frescura. Ou é depressão, ou é ansiedade, ou é histeria. Então, o burnout está aí para tudo quanto é lado. Sim. Né? E a pandemia veio, acho que piorou mais ainda essa situação, porque acabou a pandemia e o trabalho aumentou. Sim. Porque além do trabalho presencial, agora o celular fica full time, 24 horas. Então, você não bota limite. E aí, se você não coloca limite, não vai ser o seu chefe, a sua empresa vai colocar limite. E aí vai cada vez horas maiores de trabalho, cada vez menos tempo para você cuidar de você, você está com a sua família, ter um momento de lazer, e aí vira uma bola de neve. Eu, falando de um pouco de rotina, né? Você é mãe, médica, trabalha pra caramba, do consultório, hospital e tudo mais. Já tá com quantos anos? 40. 40 anos. Dizem que existe a crise dos 40 ali perto da mulher, na mulher, não sei se é verdade. E aí a Laísa tá aqui, né? Minha rainha. Mas olha só, essa madrugada, a gente tá... tem que puxar minha sardinha, né? Ela tá aqui acordando até essa hora, tem que dar uma moral. Tem que puxar minha sardinha, pô. Com certeza, pô. Ela veio, tirou foto, filmou. Eu queria que ela aparecesse, mas ela falou que não. Mas eu vou te dar um exemplo. Essa madrugada agora, a gente estava conversando sobre isso agora antes, né? Essa madrugada era 4h10 da manhã, eu estava acordado, lendo, assistindo um documentário, e o celular dela tocou. E aí eu fui lá, pô, o celular dela tá tocando, aí eu fui lá, o celular dela tocou, por quê? Porque ela ia acordar para treinar antes do trabalho. Então vai entrar ali no trabalho às 7 horas da manhã, ela acorda às 4h10 para conseguir treinar e ir pro trabalho. Então o dia dela começa às 4 horas da manhã e eu nem tinha dormido ainda. Nossa Senhora. Eu tento estabelecer no meu dia... os meus horários são muito ruins. Por consultório, demandas do hospital e várias outras atividades que eu tenho. Então, eu não tenho aquela rotina muito bem estabelecida, principalmente por causa do trabalho. Então, eu não tenho aquela rotina que eu entro 7, saio 7, de segunda... Não existe isso para mim. Mas eu tento estabelecer no meu dia algumas metas. Por exemplo, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que estudar, eu tenho que ler meu livro meia hora, 10 páginas, ou se eu tiver mais tempo eu vou ler mais, resolver coisas de casa, tudo. Enfim, dormir não... Eu tenho muita dificuldade, não é uma prioridade, eu não consigo ainda, tipo, não, vou estabelecer que todo dia, 11 horas, meia-noite, eu tenho que dormir. Eu não consigo, mas melhorei muito com a Laísa. Mas aí, se você pudesse sugerir uma rotina ideal para manutenção da saúde, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o que seria uma rotina ideal, assim, para um paciente seu, por exemplo? Essa do sono é péssima, né? Para mim, é horrível, horrível. Não, isso é muito ruim. Então, o primeiro já começa, você tem horário para acordar, você muitas vezes deve ter horário para acordar. Sim. Então, tem que ter horário para dormir. Então, já começa aí. Determinar horário para... Determinar horário para dormir e para acordar. Eu sei que quando tá de plantão, isso fica um pouco complicado, mas fora os dias que você não tá de plantão, cara, tem que estipular um horário para dormir e um horário para acordar. Porque você tem que ter uma noite de sono. Você sabe muito bem, no sono é que você faz liberação hormonal, você faz, se você fez o seu exercício, você faz recuperação muscular e crescimento de massa muscular. Consolidação de memória. Você lê, como é que tu vai absorver tudo que você leu se você não tiver um repouso adequado para você conseguir consolidar essa memória?
Então, o sono não é negociável. Então, isso aí é uma coisa que você tem que mudar. Aham. Porque hoje, com 30 anos, não está te fazendo diferença. Mas a médio e longo prazo pode te prejudicar. Você pode até vir a ficar hipertenso, com resistência insulínica, só pelo simples fato de você não dormir adequadamente. Então, a primeira rotina que começa é horário para dormir, horário para acordar. Tá? Em relação ao exercício, eu sei que a rotina às vezes é muito difícil. Então, não dá para você ter todo dia a mesma rotina. O que você pode fazer é as pessoas que têm uma rotina mais equilibrada, tá? Sim. Você colocar quais dias da semana, você sabe os seus horários da semana, e você estipulando os seus exercícios, pode ser até horários diferentes em relação aos diferentes dias. Inclusive, até o final de semana, você pode até usar o final de semana como um dia mais tranquilo. Eu falo isso bastante para meus pacientes. Colocar, talvez, o exercício até no sábado e no domingo. Pega aí um dia na semana. Já nessa brincadeira, já ganhou 3 dias, né? Estipular o horário do exercício. Alimentação é uma coisa que também é muito importante você ser organizado e planejar. Porque se você não planejar a sua alimentação, você vai comer o que tem, a hora que dá. E se você estiver na rua, a disponibilidade de comida boa é muito menor, né? Principalmente na hora dos lanches. Se você perder almoço, geralmente você consegue almoçar de uma forma até com uma boa qualidade, mas os lanches você não consegue. Então, é planejamento. Então, eu sei onde eu vou estar, o que eu vou comer, cara, tem que andar com a sua bolsinha. Para não chegar à noite em casa, não extravasar na comida a sua fome, a sua ansiedade, a sua irritação do dia, até a sua felicidade. Então, a gente vai começando a descontar na comida todas as nossas emoções. Se você tiver com a barriga mais preparada, mais forrada, você não vai chegar em casa, vai diminuir essa possibilidade de você exagerar. Então, basicamente, é isso. Eu falo que é o tripé. Sono, alimentação e exercício. E para você conseguir se sustentar nisso, manter a constância e a disciplina, aí é o ambiente. Qual é o ambiente de casa? Ter na sua casa disponível só o que efetivamente é bom. Para você favorecer os comportamentos bons e dificultar os comportamentos ruins. Então, a sua despensa só tem que ter coisas boas, né? Comida de verdade. Coisas boas não significaria ter coisas caras, por exemplo. Não necessariamente. Você falou comida de verdade. Comida de verdade, exatamente. Legume, fruta, Sim. carne, etc. Porque se eu tiver aquele biscoito, aquele chocolate ali, cheguei em casa estressado, eu vou ter a vontade de comer aquilo ali, porque eu sei que tem. E aí, se eu esticar o braço, eu consigo. Aí mudando o cenário, meu ambiente em casa é ótimo, já preparei, não tem meu chocolate, não tem aquele meu biscoito. E aí cheguei em casa, sentar no sofá, me deu aquela vontade. Se eu esticar o braço, não tem. Então, eu tenho que ligar. Hoje, com o iFood, fica até um pouco mais fácil nisso, né? Mas eu tenho que esperar, né? Às vezes eu não quero esperar. Sim. E aí você vai pensar 2 vezes antes de tomar atitude. Às vezes você até não, vai demorar tanto que já esqueci. Então, a gente tem que facilitar o comportamento bom e dificultar o comportamento ruim. E acho que a despensa é um grande aliado nisso aí. Você tem que botar dentro de casa só o que efetivamente é bom para comer. Essa madrugada, né? Só para as pessoas não acharem que a minha semana, minha vida é perfeita. Não é. Vou confessar um crime aqui, tá? Madrugada é ótimo pra Não, madrugada... Cara, eu normalmente avanço a madrugada lento. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu adoro a madrugada, porque tá tudo quieto e eu prefiro a noite do que a manhã, assim. E aí ela acordou hoje de manhã, né? E tinha uma camisa molhada. Ela falou, mas por que essa camisa tá molhada? Porque de madrugada eu tava lá. Falei, tô com uma vontade de comer um sorvete com torta de maçã do McDonald's. Você saiu. Não, era 3 horas da manhã. Aí eu olhei no iFood, falei, né? Eu acho que não vai estar aberto, mas eu vou tentar. Olhei, tava aberto. Aí eu, vou ter que pedir. Aí pedi, mas estava chovendo. Eu só percebi que estava chovendo quando eu desci. Aí fui lá correndo, comprei, não sei o quê. Hoje, com o iFood, isso, assim, ficou difícil controlar, porque São Paulo e Rio, você vai ter iFood 24 horas, assim. E eu cometi esse crime com a minha saúde e tudo mais, então é isso. A gente não é perfeito, eu também faço minhas besteiras, não tem problema. Mas eu não sou eu gosto de comida. Arroz, feijão, farofa.
Carne, eu gosto de comida, assim, eu não sou muito de comer besteira, não. Você acha que o brasileiro come muito mal e isso impacta muito na saúde de forma geral, assim? No geral, acho que come mal. Principalmente porque eu acho que a comida mesmo tá cada vez ficando, principalmente à noite, quando chega em casa, cada essa vida corrida, cada vez menos as pessoas comem comida de verdade. Né? Menos, né? Menos, Aham. come menos. Então é muito lanche, muito iFood. Isso acaba prejudicando a alimentação. E outra coisa tem relação à quantidade. Às vezes, não, durante a semana eu tô tranquilo. Chega final de semana, parece que é fim do mundo, né? Então eu como o que for que aparecer na minha frente, sábado, domingo, segunda, a balança não fecha, Uhum. né? Então se tem sempre um excesso de alimentação em relação ao que você precisa para o seu corpo, né? Em relação a gasto energético. Então tá sempre consumindo mais do que você precisa, que você está gastando. E aí, por isso que tem essa pandemia aí de sobrepeso, obesidade, por conta desse aumento cada vez maior. Quando o paciente vai lá na consulta e eu falo que tem que melhorar a alimentação, tem alguns nutricionistas que eu indico. E aí, um deles, o que eu falo para os pacientes, então eu não quero que você saia daqui mudando radicalmente. Você vai no nutricionista, o nutricionista fala assim para você, não, olha só, no lanche da tarde você come aqui 2 castanhas, né? Aí você vai falar, pô, não vou. Você consegue manter aquela dieta, e o nome já diz que você tem início e tem fim, por um tempo, você não consegue se sustentar. E o que eu acredito é que você primeiro tem que pegar o que você tá comendo, né? Qual é a sua rotina alimentar. Todo mundo tem uma rotina alimentar, mesmo boa ou ruim. Né? Então, todo mundo tem uma rotina. Vai pegar a sua rotina alimentar e individualizar. Então, o que o Marco precisa de consumo energético, e aí se você tem o objetivo é emagrecer, então quanto de déficit energético ele tem que ter nesse padrão alimentar que ele tem. E aí fazer uma organização dessa sua alimentação para produzir esse déficit energético com o que você consome. E aí, eu não abro mão do meu sorvetinho ali uma vez por semana, da minha pizza, da minha sobremesa. Pô, então vamos quantificar isso e quantificar e pontuar qual o momento da semana que você pode abrir essa exceção. Isso está inserido no seu cardápio, né? Na sua dieta, na sua rotina alimentar. E aí, assim, você primeiro já conseguiu ajustar quanto de caloria você precisa diariamente. Sim. E aí você começa a ter os seus objetivos atingidos. Não, consegui diminuir meu percentual de gordura. E aí depois, o segundo passo é, dá para eu substituir pontualmente isso por uma outra coisa melhor? Que isso fica muito mais fácil você mudar pontualmente do que mudar um padrão alimentar inteiro. Sim. Então, eu acho que começa tudo por aí. Tem gente que é viciada numa cerveja. Sim. Né? Então, se eu chego lá para o paciente e falo assim, não, a partir de amanhã você não pode beber mais, está proibido de beber. Eu não faço apologia para bebida, Ninguém eu não vai vejo nem aderir. beber. Só que se eu chegar para ele, não vai seguir. Ele fala, pô, essa doutora tá doida, então eu Não prefiro vai infartar. aderir, Não vai aderir. Então, eu prefiro infartar. Então, o que eu estou impactando na vida dele? Nada. Que eu estou assustando ele, Sim. mas eu não estou dando solução. Então, vamos quantificar essa sua bebida? Então, quais são os dias que você... isso fizeram com meu marido? O Márcio bebe. E aí, o nutricionista chegou para ele e falou assim, pô, quais são os dias que você... É quase impossível você não beber, porque tem isso, né? Dia de jogo e final de semana. O dia de futebol e do dia do futebol dele. O final de semana não é todo final de semana que tem alguma comemoração. Então tá, então você vai beber toda terça e sexta, beleza. Então vamos quantificar. Então você vai beber tanto terça, tanto sexta. Ótimo. Tá. Pô, o Márcio secou. É mesmo? Falaram assim, pô, o que você tá fazendo? Tá tomando o quê? Não tô tomando nada. Só deu uma organizada, parou de ficar pedindo iFood todo final de semana e quantificou a cerveja dele. Porra, emagreceu pra caramba. Pô, é milagre? Não, é só organização. Então, você não precisa obrigatoriamente se privar de tudo. Você só precisa se organizar e saber o que para você é importante. E o exercício, né? Porque o exercício ele já fazia, só deu uma otimizada. Então, eu acho que o segredo está aí. Você individualizar e organizar a sua alimentação, sem radicalismo, sem dieta mirabolante,
Só a comida e organização. Um grande problema que eu enfrento com meus pacientes no consultório, e que na verdade eu acho que todos os médicos talvez enfrentem no mundo, entendendo que a gente vive numa sociedade imediatista, que tem tudo ou muita coisa à disposição e uma enorme cobrança para tudo. Então, é isso. Hoje a gente quer pedir uma comida, a gente consegue pedir no iFood. A gente quer ver um filme, a gente põe no YouTube, no qualquer aplicativo. A gente consegue ver no celular, consegue ver na televisão, consegue ver no iPad. Tá tudo muito para agora, né? A gente quer se comunicar com alguém, a gente consegue se comunicar agora. Então, eu sou da época ainda, eu tenho 30 e poucos anos, mas que se eu quisesse ver um filme, eu tinha que... Meus pais liberavam um final de semana para eu ir na Blockbuster e alugar um filme. Eu ficava o final de semana com o filme em casa. Sim. Já assisti 2 vezes o filme, várias vezes. Ou alugava 2, 3 para passar o final de semana assistindo. Segunda-feira eu tinha que ir lá entregar. Se eu quisesse... Rebobinado, né? Hã? E rebobinado, Rebobinado, exatamente. Depois veio o DVD, mas não mudou essa facilidade. Sim. A facilidade não mudou, era a mesma coisa. Se eu quisesse jogar videogame, eu não sei como é que era o Torres, mas eu não sou muito de jogar videogame, mas você tinha que ir numa lan house, se você não tivesse videogame em casa, ou então queria jogar com seus amigos, você ia num lugar para jogar e tudo. Se eu quisesse me comunicar com alguém, eu tinha que ir sem celular, quando era criança, eu tinha que ir num orelhão ou ligar de casa. Então, assim... de qualquer forma, a gente trabalhava um pouco a nossa paciência, o nosso grau de frustração. Por quê? Porque por mais que eu quisesse ver um filme agora, a minha mãe ia falar, não, Marco Aurélio, você vai ver sábado. Sim. Se E tiver lá, né? Exatamente. Se tiver disponível lá. Se tiver lá. Exatamente. Tinha que torcer. E a mulher ainda falava, olha, o cara que pegou vai trazer hoje à noite. Então amanhã de manhã vai estar aí. Então, assim, de qualquer forma, eu quando criança... Você também, a Laís, o Torres. A gente teve que trabalhar um pouco o nosso controle ali de ansiedade, frustração. O que hoje isso, obviamente, não existe. E aí, falando de saúde, quando você vai falar sobre emagrecimento, sobre estabelecer uma rotina, sobre fazer atividade física, assim, as pessoas querem isso para ontem. E, obviamente, vão escolher os caminhos mais viáveis para elas, né? Então, eu, por exemplo, com paciente com ansiedade e depressão leve, se eu tenho a proposta de falar, olha, se você fizer atividade física, mudar sua rotina, vai no cardiologista, mudar assim, o seu estilo de vida, a gente não precisa de medicação. Mas geralmente o paciente ele vai falar, cara, isso vai me dar muito trabalho, eu preciso mudar isso agora, eu não vou esperar. E aí a medicação, o famoso Rivotril, passa a ser a solução dos problemas. Então, falando de emagrecimento, o famoso Ozempic hoje passou a ser a solução dos problemas. Por quê? Porque as pessoas não querem planejar por 6 meses uma mudança estrutural na rotina, na vida, nos hábitos, e preferem tomar uma picada na barriga e emagrecer em algumas semanas. O problema é que, na minha opinião, isso não traz nada de mudança comportamental junto. Vai ter gente que trabalha com emagrecimento, com nutrologia, que vai ficar chateado comigo, mas eu estou falando de comportamento. Assim, o que você vai mudar de comportamento nisso? Eu entendo que tem situações, obesidade, que você precisa daquela força inicial e geralmente você não consegue perder isso só com mudança estrutural na sua rotina. Tudo bem. Cada caso é um caso, mas o que eu quero dizer é as mudanças na saúde, elas são a médio e longo prazo. Só que as pessoas querem mudar a saúde de um dia para o outro. E isso não acontece. Falando de mudança estrutural, assim, falando de rotina, o que você vê de hábitos que são essenciais para que a gente mantenha a saúde? Você já falou de sono e tudo mais, mas estou falando, por exemplo, uma das coisas que a gente conversa bastante sobre, por exemplo, beber água, que é uma coisa muito simples que a gente muitas das vezes não consegue fazer, né? Ter vida social, conversar, sair de casa para conversar, uma coisa muito simples que a gente não consegue fazer muitas das vezes.
O que você vê de hábitos simples que a gente perdeu com essa sociedade moderna e que são fundamentais para que a gente consiga ainda manter a nossa saúde? Você sabe que eu acho que é o grande desafio, meu desafio no consultório, perceber, fazer com que as pessoas percebam da importância delas assumirem a responsabilidade da saúde delas, né? E não jogar a responsabilidade só em relação ao remédio e ao milagre, né? E a rede social é isso. Você clicou, você curtiu, né? Aquele conteúdo fez sentido para você, você dá um like. Uhum. O conteúdo não fez sentido para você, você dá um dislike e passa para cima. E quando a pessoa pensa na saúde em relação ao emagrecimento, eu quero tudo para ontem. Então, eu quero passar o dedozinho, se não fez sentido para mim, eu já enjoei daquilo, então não faz. Então, o meu desafio é isso, é eu conseguir com que os pacientes entendam, primeiro, o que eles precisam fazer para assumir essa responsabilidade e se manter engajados nessa melhora, nessa constante melhora, que pode ser a médio prazo, mas também pode ser a longo prazo. Sim. E aí isso não fica palpável, né? Então, isso é um grande desafio meu. Em relação aos grandes hábitos, eu já falei do tripé, né, que é exercício, alimentação e sono. A água, eu até dou um brinde, eu até ia trazer, acabei esquecendo, minha garrafinha que eu dou para os meus pacientes. Como é que a gente calcula a quantidade de água que a gente precisa por dia? 35 ml por quilo de peso por dia, diariamente. Vou fazer a conta aqui enquanto você fala, pode falar. Então, para você vai dar em torno de 3 litros. 35 3,5. vezes 90. 3 litros, 150. É. Torres, pesa quanto, Torres? 106. 35 vezes 106. 4,5. 3.700, 3 litros e 700. Isso Quase sem 4 tirar, litros. isso quando faz Isso exercício. basal. Basal. Se fizer exercício, aí tem que acrescentar um pouco mais. O meu era 6 litros. Então, ele Com quer essa crescer, ele é atividade fisiculturista, aí tem que aumentar mais ainda, né? 6 litros? 6 litros era. Porque o músculo é água, né? E quando a gente fazia hiperidratação, ele ia pra 8, 10. Por dia? Aí depois faz uma fase de cutting, né? Pra poder secar. Exatamente. E, Mas então, para a uma água... pessoa normal aqui, ó, 60 quilos vezes 35 dá 2 litros. 2 litros. Então, como é que eu crio o hábito de beber água? Ninguém consegue chegar na geladeira e virar um copão de 200, 300 ml. Sim. Então, se você não tiver a garrafinha do teu lado ali, você não bebe. Deslocamento do trabalho, que eu acho que é o principal, é o nosso erro, né? Então, eu estou em algum ambiente e tenho acesso à água. Se tiver a garrafinha, fica mais fácil. Mas nos deslocamentos, você quando sai da tua casa, até chegar nos hospitais, se não tiver uma garrafinha de água, você fica aí 1 hora, 2 horas sem beber nada. Como é que você quer bater uma meta de 3, 4 litros por dia, se você passa aí 4 horas no dia fazendo esse deslocamento, Sim. às vezes, e não tem água? Você não vai conseguir bater a meta. Então, ninguém consegue, vai ficar estufado, ficar bebendo muito. Então, a ideia de você andar sempre com uma garrafinha é uma ótima solução. Você conseguir bater essa meta, virar um hábito. Às vezes você está fazendo as coisas e nem está sabendo. Então, como é que a gente gosta de viver? O nosso corpo, nosso cérebro, em zona de conforto. Sim. Então, eu gosto das coisas que eu não preciso nem pensar, viver naquele modo flow, né? Então, eu estou fazendo as coisas e não estou nem percebendo o que estou fazendo. Então, o hábito da água é um deles. Então, andar com a garrafinha do lado que você está bebendo água, as suas necessidades você não está nem percebendo. Leitura é um hábito que faz sentido para você, falando de saúde cardiovascular? Para mim, obviamente, faz. Mas... Sim, eu vou te falar que eu retomei a leitura importante, assim, agora esse ano. 4 anos, meu filho mais velho tem 4 anos. Então, eu até me entender de novo como mulher, como mãe, como profissional, eu passei um tempo aí, vamos dizer, meio fora de área, né? Porque é muito difícil você, depois que você vira mãe, você conseguir conciliar todas essas funções ao mesmo tempo. Sim. E aí o que você faz, você tira tempo. E aí esse ano eu falei, eu preciso, uma das minhas metas, aquelas metas de final de ano, era eu preciso voltar a ler. E aí eu retomei e vou te falar que está fazendo toda a diferença. Para você. Para mim, tá. Né? Não só em relação ao conhecimento, relaxamento, enfim, você tentar abstrair, tirar daquele foco principal só aquela rotina do dia a dia. Eu acho que é importante. Então, acho que o hábito da leitura é ótimo. Hobby
Pra mim, o exercício pra mim é um hobby. Sim. Então, acaba que eu junto duas coisas numa só. Sim. Mas tem gente que tem hobby de assistir um livro, de assistir um filme, uma série. Surfar, Surfar, tem... exatamente. Tem vários tipos. Colecionar alguma coisa. Perfeito. Então, eu acho que cultivar isso que você tenta sair daquela... daquele foco só de trabalho, casa, família, trabalho, enfim, tentar abstrair de uma outra forma que vai te dar um prazer. O hobby tem muita relação com prazer. Exatamente. Né? Te dá um prazer, um relaxamento que qualquer outra atividade não te traria. O hobby, eu tenho um tio que ele é policial aposentado, né? E o hobby dele é cuidar de passarinho. E aí, assim, ele tinha uma... Isso eu vejo desde criança, assim. Sim. Ele tinha uma rotina extremamente estressante como policial aqui no Rio de Janeiro. E chegava em casa, antes de tirar a farda, Sim. ele já ia dar o picho, trocar água. E ele, assim, mais de 20, 30 passarinhos. E ele falava que aquilo tirava os... Ele chegava em casa com aquela carga emocional, com a quantidade de coisas absurdas que os policiais enfrentam ao longo do dia, né? E ele falava que ele chegava em casa e cuidar de passarinho para ele, assim, levava ele para outra atmosfera, até hoje, inclusive, né? Então, eu vi o meu tio com uma rotina muito estressante, não abrindo mão de uma atividade diária que ele entendia que era o que controlava o estresse dele. E ele e, além de atividade física, vida saudável e tudo mais, mas eu vi isso. E isso, para mim, a gente como médico, eu entrei na medicina um pouco mais tarde, eu vindo do esporte, né? Então eu entrei com outra cabeça. Mas isso foi uma coisa que eu nunca abri mão, assim. Eu falei, eu sempre falo isso, eu tenho que ser médico também, eu não posso ser médico somente. Sim. E parece que a gente entra na medicina e vira só médico o tempo todo, 24 horas por dia. Médico é chato pra caramba, porque só quer falar de medicina ou de problemas de saúde, etc. Mas eu tenho os meus hobbies, eu falo isso com meus pacientes. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho meu hábito de acordar, tomar meu café, de brincar com o Fred, de treinar todo dia. A leitura, para mim, hoje, eu acho que é o meu maior hobby há muitos anos. E eu tento ter vida social fora do meu trabalho, entendendo que tudo isso contribui para que eu me mantenha são, principalmente do ponto de vista de saúde mental, mas, obviamente, de saúde em geral, né? Eu acho que... E eu acho que a gente perde isso. Eu acho que a gente tá perdendo, a sociedade está perdendo isso, assim. Acho que os relacionamentos também. A gente acaba que muitas vezes se vê nas obrigações sociais, presa a relacionamentos até dentro da família, que são relacionamentos totalmente tóxicos, que não faz sentido nenhum para você e você fica naquela obrigação, seja no trabalho, seja em casa. Isso vai trazendo um estresse que você convive com aquelas pessoas negativas, que só falam coisa ruim, você se vê obrigada naquilo. E isso traz um estresse, né? Uma piora da nossa saúde mental, com certeza. Então, você escolheu o ambiente. Se esse ambiente não faz sentido para mim, independente se é da minha família ou não, eu tenho que escolher um ambiente que eu me sinto melhor e mais confortável. Perfeito. Mas isso é difícil. Mas você tem que ter essa consciência de reconhecer o que está sendo positivo para você ou não e você escolher se querer ou não estar naquele ambiente. E acho que para você faz muito sentido isso, né? Sim. Eu geralmente troco, a Laísa sabe disso, eu geralmente... Eu nunca tive problema no trabalho, assim, mas geralmente quando o ambiente do trabalho para mim ele não tá bom, eu tento mudar o horário, mudar o dia, mudar as relações, mudar o meu comportamento no ambiente. E se melhorar, ótimo, eu continuo ali. Mas se eu fizer tudo isso e mesmo assim não melhorar, eu geralmente me planejo para sair em alguns meses, assim. Aí eu procuro outros lugares e tudo mais. E eu já fiz esse movimento algumas vezes na minha vida. Inclusive, fiz um movimento para que eu hoje trabalhasse muito próximo da minha casa. Então, assim, os três principais hospitais que eu trabalho hoje são muito próximos da minha casa. Eu já trabalhei em Niterói morando na Barra, por exemplo. Para quem não tem ideia, sei lá, são 50 quilômetros, talvez, com muito trânsito, assim, 1 hora para ir, 1h30, 2 horas para voltar, e assim... E aí é isso, é entender que
qual a necessidade de eu estar fazendo isso? Sim. Eu vou tentar fazer um movimento para que eu trabalhe próximo à minha casa, entendendo que isso é saúde. Assim, eu não tô falando, eu tô falando de saúde, perda de vida. Eu perdi a vida no carro. E a Laísa sabe, eu geralmente faço esses movimentos. Tanto que quando eu chego em casa com alguma questão do trabalho, e eu tento mudar, e eu sempre falo, olha, eu tentei mudar e não tá dando, e eu tô me planejando e eu vou sair em breve. Assim. E eu deixo isso muito... E eu não tenho problema em fazer esse movimento. Sim. Geralmente é para melhor. E isso é engraçado. Quando eu saí da faculdade, eu morava em Niterói. Então, eu fiz a faculdade em Niterói e me mudei para lá. Depois que acabou a faculdade, eu voltei. Meus pais moravam na Barra. Voltei a morar na Barra com eles. E a residência, foram 5 anos de residência, saindo da Barra, indo para a Zona Sul. Ou seja, 1h30 de trânsito para ir e para voltar. Uhum. Então, foram 5 anos. No quarto ano de residência, eu casei. E aí fui morar mais longe, fui morar no Recreio. Ou seja, então demorava mais tempo. Resultado, nessa rotina louca, eu estava prestes a um surto psicótico. É sério. E aí, quem sofria? Meu marido. Uhum. Então, a gente demorou para casar quase 13 anos. Então, já tinha um relacionamento duradouro com ele. A gente Sim. casou, nos primeiros 2 anos de casamento, que foi esse tempo que eu estava na residência, a gente quase separou. Porque era impossível. Eu chegava estressada, eu brigava com motorista de ônibus, com taxista, com motoqueiro, eu brigava com todo mundo. Porque eu estava insatisfeita comigo mesmo. Sim. Eu não trabalhava pra caramba, não tinha tempo pra mim, o deslocamento era desumano. Às vezes eu dormia 4, 5 noites fora de casa e tava a ponto de explodir. E foi um momento que eu tive uma briga absurda com meu marido. Eu falei, não, eu tô precisando de ajuda. Uhum. Porque... E aí eu comecei a fazer terapia. Eu falei, pô, como é que... Aí a gente começou a pensar em ter filho. Eu falei, como é que eu vou ter filho assim? Tá, ter filho, a gente vai matar um ao outro, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer terapia. Nesse meio tempo acabou a residência. Aí eu escolho como é que eu quero trabalhar, onde eu quero trabalhar. Eu trabalho perto de casa. Você vai pra Zona Sul? Pô, hoje em dia eu raramente vou pra Zona Sul. Eu conto nos dedos. Acho que eu não vou 5 vezes no ano na Zona Sul. Então, eu escolhi isso, ter uma melhor qualidade de vida para minha saúde. Perfeito. Então, hoje em dia eu prezo muito isso. Então, vou começar um trabalho, eu escolho. Então, se faz sentido para mim, não vai atrapalhar minha rotina, ótimo. Mas se vai atrapalhar, pô, não, eu não quero isso para mim. Então, hoje acaba que o médico tem um pouco dessa liberdade, né? Então, eu escolho o que faz sentido para mim para manutenção da minha qualidade de vida. Tanto que no meu consultório eu começo a consulta até mais tarde, para ter tranquilidade. Eu acordo cedo, faço minha rotina toda para eu ter a tranquilidade de me deslocar e começar um horário que eu consiga não prejudicar outras funções que eu faço ao longo da manhã. Perfeito. E acho que está aí o grande segredo da gente fazer a manutenção da nossa saúde e ter esse equilíbrio. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta aí rapidinho, jogando aqui. Faz. Porque isso é muito, eu achei legal esse assunto que vocês tocaram, porque, como o Doc falou aí, 13 anos depois, teve essa maturidade, de repente, para decidir. Com uma pessoa que ainda não teve essa maturidade, qual o sintoma, assim, se eu posso chamar, que ela pode analisar e perceber vamos dizer, desse ambiente que faz mal para ela, né? Tipo, o que é ansiedade, de repente? Quais são esses fatores, assim, que ela pode falar, opa, preciso de ajuda aí? Assim, na minha prática, eu tenho paciente que, antes de chegar no trabalho, eles têm sintomas ansiosos, assim. Então, estão no ônibus e já estão sentindo dor no peito, falta de ar e palpitação. Alguns não conseguem sair de casa para ir ao trabalho, mas isso eu já vejo que são sintomas mais graves. Assim. O que eu vejo antes acontecendo é insatisfação em relação à distância, em relação a dinheiro, em relação ao ambiente de trabalho. Então, geralmente são pessoas que ali já estão insatisfeitas e chegam em casa reclamando. Estou sendo bem claro. Você não gosta do lugar onde você trabalha, você não gosta das pessoas que estão ali onde você trabalha, a qualidade do trabalho é ruim e você recebe pouco. Isso são sinais claros que, assim, se você puder sair dali, isso é melhor para a sua saúde.
Então a gente está falando de... eu vejo dessa forma. Cada minuto, cada hora que você passa ali dentro, você está perdendo vida. E vida, na minha opinião, eu não abriria mão. Conflitos. Conflitos com colegas de trabalho, conflitos com chefe, ou conflitos em casa, que é o que aconteceu com a Érica. Então você chega em casa com uma carga absurda do ponto de vista emocional, você chega em casa extremamente estressado e tem conflitos em casa, por exemplo, com seus filhos e com a sua família. Isso são sinais claros de que algo está acontecendo e você precisa de ajuda. E sono. É impressionante como o sono ele é extremamente afetado diante de qualquer situação de estresse, assim. Eu acho que isso é o que eu mais vejo na minha prática, assim. O que eu vejo, acho que o primeiro grande sinal é aquela irritabilidade. Qualquer coisinha que talvez antes não te incomodava tanto, você já explode. Então, você tem uma reação desproporcional àquela ação. Então, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, eu acho que é um grande sinal que tem alguma coisa errada, né? Em relação ao trabalho, muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, mas é aquele trabalho que leva o dinheiro para casa para se sustentar, né? Então, como é que eu faço? Não dá para simplesmente chutar o balde do trabalho, né? Então, a gente até tem situação lá no nosso ambiente de trabalho que as pessoas estão insatisfeitas, né? Então, o que eu acho? Não, esse trabalho não está sendo bom para mim nesse momento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a buscar alternativas, seja estudando, seja procurando outra opção de trabalho, para eu, daqui a médio prazo, conseguir sair daquele ambiente que não está me sendo favorável e, mesmo assim, eu conseguir manter o meu sustento, seja o meu sustento, o sustento da família. Né? Um outro dado também que eu vejo, quando você vê que está saindo do ponto, é em relação à produtividade. Né? Você sentou ali, Torres, para poder editar o vídeo. Está estressado, está achando que está passando do ponto. Você é um vídeo que você editava em 40 minutos, você está demorando 2 horas para editar o mesmo vídeo. Mesmo assim, você acha que não está bom. Então, tem alguma coisa errada. E aí pode ser o sono, tem alguma situação que eu preciso resolver, que eu não estou conseguindo ficar aqui totalmente focado no meu trabalho e ser produtivo. Se eu preciso ser o trabalho com criatividade, não estou tendo inspiração nenhuma. Se eu trabalho aqui puxando para ela aqui na obra, né? Com manipulação de maquinário. Tudo para dar errado, acidente de trabalho, né? Acidente de trânsito. Tô estressado, tô nervoso, e aí distraí, bati no trânsito. Então, esses são alguns indicativos que tá acontecendo alguma coisa errada, e aí não é o outro que é o culpado. Tem alguma coisa comigo que eu tenho que parar, fazer essa autoanálise, às vezes com ajuda, que eu acho que talvez fique até mais fácil para ter mais clareza nessa percepção. Para ver onde que eu começo a dar errado, né? Para tentar consertar tudo que está errado. Em relação ao sono, aí vem os problemas, a gente deita na cama, os problemas vêm junto, né? Então, o que eu falo para meus pacientes, sentou, deitou na cama, tá cheio de problema, pega um papel, escreve todos os problemas ou até as soluções dos seus problemas que você está pensando naquele momento. Escreve no papel e guarda. E aí você esvaziou a sua cabeça, deita, e amanhã, quando você acordar, você volta a pegar aquele papel que você vai lembrar todos os seus problemas e vai tentar descobrir a solução, ou pegar aquela ideia super inspiradora para o seu aquele super insight, e aí pensa no dia seguinte. Não deixa na cama começar a pensar nos seus problemas, porque se o celular a gente não recarregar a bateria não chega no dia seguinte até a hora do almoço. E se a gente não dormir com sono de qualidade, a gente também não é produtivo, e não consegue render no outro dia de uma forma adequada se a gente não recarregar a nossa bateria. Aí fica a dica, hashtag fica a dica. Perfeito. Cara, acho que chegamos ao fim. Queria agradecer a doutora Érica Vidal. Érica, passa suas redes sociais aí, Instagram, onde é que a galera te acha? E aí, pessoal, vai lá dar uma seguida, curte as fotos, os vídeos. Nas minhas redes sociais eu falo bastante. Eu dou ferramentas para a pessoa, igual o Torres falou aí, para perceber que tem alguma coisa errada e onde precisa melhorar, como melhorar e quando buscar ajuda. Então, eu falo isso bastante. No Instagram, eu tô doutora.ericavidal, Érica com K.
Eu tô em tudo quanto é plataforma agora. Cada vez eu tô diversificando mais. Tô no LinkedIn, Perfeito. porque o LinkedIn é um local que tem muito executivo e burnout está bombando. Então, é um público que a gente precisa impactar essas vidas. Tô no YouTube, também doutora Érica Vidal. Enfim, sigam, comecem a assumir a responsabilidade da saúde de vocês para promover saúde e prevenir doenças. Perfeito. A gente tem como hábito eu dou de presente livros para os meus entrevistados. Então, queria te dar trazer aqui lá para mim. Ótimo, Mas eu não sei se você já leu. Você já leu? Não minta. Não li. Jura? Sério, não então, li. Então, tô dando para ela aqui, não sei se vai pegar, acho que não. Aqui foi. O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. É um dos melhores livros que eu já li sobre liderança. Se você já leu, você me fala que eu vou... Não li. Então toma, tô te dando de presente. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela aula. E para mim foi um prazer estar te recebendo aqui. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho, maior admiração e parceria com você. E você vai estar aqui outras vezes, tá? Em falar nisso, eu vou fazer com a Érica, a gente vai trazer livros que a gente leu, está lendo, e a gente vai trazer a aplicabilidade dos livros na saúde, na nossa rotina. Então, eu vou trazer a Érica outras vezes aqui para a gente discutir os livros que a gente está lendo, para ajudar a galera, para ajudar você que está nos assistindo aí. Porque é difícil, às vezes eu pego o livro e aí, cara, eu li, onde é que eu aplico isso, o que eu faço na minha vida, como é que eu ponho na minha rotina, Então, a gente vai trazer para você tudo resumido e mastigado, trazer os livros que a gente está lendo para botar na sua prática de vida, tá bom? Tá ótimo. Beleza? Torres, muito obrigado. Laísa, muito obrigado pela presença. Doutora Érica Vidal. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Dr. Marco Ferreira. E aqui no YouTube também, o canal do YouTube é Dr. Marco Ferreira. E esse é mais um Marco 4.0 Podcast. Obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. E é isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.